Do luxo ao lixo. Isso mesmo. Volta Redonda 3, Atlético 2. Pela 17ª rodada dessa famigerada Série B. O Atlético fez um primeiro tempo de luxo, onde ele se impôs, praticamente dominou o jogo todo no primeiro tempo. O Atlético, com marcação alta, não deixou a equipe do Volta Redonda jogar. Fez 2-0 com gols de Allan Kardec, que hoje até jogou bem, se movimentou bastante, e isso fez muita diferença para o futebol dele. Ele se movimentou, participou bastante do jogo, então fez até um bom jogo no primeiro tempo. O Zapelli também se movimentando bastante, fazendo até faltas. Eu até no jogo anterior falei que estranhei o Zapelli pegando em cima, também marcando em cima. Hoje o Zapelli fez a mesma coisa, marcou em cima e jogou bem, fez um golaço. O segundo gol, o 2-0, foi um golaço. Golaço de quem entende mesmo, de quem joga futebol, de quem sabe, de quem é diferenciado. Mas o Zapelli poderia usar essa habilidade muito melhor, poderia usar essa habilidade com mais aproveitamento para ele e para o clube. E o primeiro tempo o Atlético passeou praticamente lá em Volta Redonda, fez os 2-0. Mesmo assim, isso não me iludia. Por quê? Porque era a equipe do Volta Redonda, com todo respeito. A equipe do Volta Redonda não é time nem de tamanho para a Série B. Volta Redonda não é time de tamanho Série B. E o primeiro tempo, hoje, do jogo, o Atlético passeou porque o Volta Redonda jogava muito mal. Jogava como uma equipe de Série C e Série D. Só que aí veio o segundo tempo. Senhores, até os 7 minutos, quando o Zapelli perdeu a chance de matar o jogo, de fazer o 3-0, ele perde um gol feitíssimo. Ele quis enfeitar demais ali quando ele chutou a bola. Eu digo que ele nem chutou a bola, ele quis tocar a bola pro gol. E daí deu no que deu, a bola foi para fora. E logo em seguida o Volta Redonda fez o primeiro gol, fez o 2-1. Aí o Atlético, como é uma equipe desequilibrada, sentiu o gol e depois disso só deu Volta Redonda. Volta Redonda dominou o jogo, foi melhor que o Atlético. O segundo gol do Volta Redonda e o terceiro gol era questão de tempo e não demorou muito tempo, até os 35 Volta Redonda já havia virado o placar para 3-2. Então, assim, seu Odair Hellmann, você até agora não conseguiu dar um equilíbrio mínimo a esse time. Você não conseguiu dar um equilíbrio ao Atlético. Eu não vejo padrão de jogo, eu não vejo um time que tenha um jogo equilibrado, que tenha um jogo que saiba passar por várias situações, que saiba passar por pressão, que saiba tomar gol e reagir. Eu não vejo esse time, eu vejo uma equipe emocionalmente completamente abalada, uma equipe que não tem emocional, uma equipe que não tem controle nenhum emocional. Então, meus amigos, quando o Atlético foi cedendo espaços à equipe do Volta Redonda, quando o Volta Redonda foi fazendo os gols, e o Atlético vendo que não tinha mais chance de nada na partida, o seu Odair Hellmann começa a empilhar atacantes, fazer a mesma coisa que ele fez lá no jogo contra o Goiás. As substituições iniciais que o Odair Hellmann fez no segundo tempo, ele tirou o Patrick, que até fez um bom jogo, o Patrick que, mesmo sendo um jogador lerdo, um jogador de pouca movimentação, hoje mesmo ele continuou sendo esse jogador, só que hoje ele acertou mais, hoje ele acertou os passes, ele marcou bem, né, ele destruiu bem e deu retomada de jogo com eficiência, ele conseguiu fazer lançamentos. Então o Patrick até fez um bom jogo, só que lógico, é um jogador em fim de carreira, foi substituído pelo seu João Cruz, que entrou muito mal no jogo e perdeu também a chance de, quando estava 2-2 ou 2-1, quando estava 2-1, o João Cruz perdeu a chance. Aliás, o jogo estava empatado 2-2, o João Cruz perdeu a chance do Atlético fazer o 3-2, e o João Cruz simplesmente dentro da área, na cara do gol,
ele praticamente atrasou a bola para o goleiro fez a defesa. Então, entrou muito mal o seu João Cruz. Também saiu o Allan Kardec, que fez um bom jogo, mas, como eu digo, é jogador de fim de carreira, não aguenta jogar o tempo todo. Entrou o Kevin Viveiros, que pouco participou do jogo e talvez a participação mais importante foi uma finalização dele em diagonal, em que ele chutou a bola, bateu na rede pelo lado de fora. Foi a única participação importante desse jogador no jogo. É um jogador. Se o Odair Hellmann começou com o Allan Kardec, é que provavelmente esse jogador, Kevin Viveiros, não está treinando bem, pois o Odair Hellmann ele tem a semana cheia para trabalhar, então o jogador trabalhou a semana toda com ele, então provavelmente ele não treinou bem para o Allan Kardec iniciar o jogo. Eu acreditei e acreditava que o Kevin Viveiros viria para tomar conta da posição, já ser titular desde o início. Mas não, então é um jogador que não está treinando bem. No jogo hoje participou muito pouco e a participação mais importante foi essa finalização, em que ele chutou a bola para fora, na rede pelo lado de fora. O Speed Mendonça é um jogador até insinuante, mas erra muito. Então, no segundo gol que o Atlético fez no primeiro tempo, ele teve até uma participação. Ali foi uma jogada de 3, 4 jogadores que participaram do lance para o Zapelli finalizar com a categoria que ele tem, né? Mas assim, errou muito o Speed Mendonça. Então assim, o Atlético foi novamente um time irregular. Um time que fez um primeiro tempo de luxo e um segundo tempo lixo. E isso eu coloco na conta do treinador. Eu não acredito, eu não acho que o Odair Hellmann consiga dar mais alguma coisa para esse time, que eu acho que ele não entregou nada, o Odair Hellmann não entregou nada para esse time até agora, não entregou um mínimo de regularidade para a equipe dentro de campo. A diretoria, até eu vou isentar, porque a diretoria ela contribuiu com o Odair Hellmann. A diretoria atendeu os pedidos do Odair Hellmann, trazendo os jogadores que ele pediu, mas o time continua a mesma coisa. Ou seja, já passamos da metade do ano e até agora o Atlético não fez um jogo seguro, não fez um jogo regular. Então, o Odair Hellmann também é mais um treinador que não consegue fazer o time do Atlético jogar. Coisas subjetivas que podem estar acontecendo e que influenciam nisso? Sim, pode ser. Como hoje, apesar do jogo ter sido lá no Rio de Janeiro, mas Joaquim Américo Guimarães não faz mais parte da história do Atlético, e talvez isso, que é uma coisa subjetiva, né, algo assim mais do além, né, algo mais folclórico, mas de repente, quando a fase é ruim, tudo é possível. Toda probabilidade de fracasso acontecer devido a alguma coisa ou outra é possível. Então, eu acho também que isso tem alguma coisa a ver. Essa troca de nome do estádio e o Atlético não se acertou até agora, né? Então, assim, eu realmente assisti o jogo, fiquei muito irritado, fiquei empolgado no primeiro tempo. Por quê? Porque o rival lá, né, o rivalzinho lá, tomou 5 do lanterna da competição dentro do Chiqueirão, né? Porra, então o Atlético faz o primeiro tempo, vencendo de 2-0 o primeiro tempo, jogando um bom futebol, muito por conta do Volta Redonda ter jogado muito mal, mas o Atlético jogou um bom futebol. Então eu tava assim, porra, meu sábado vai ser sensacional. Mas que nada, veio o segundo tempo, o Zapelli perdeu o gol no início, logo em seguida o Atlético tomou o primeiro gol e depois tomou o empate e a virada. Então, meus amigos, não sei mais o que falar, eu acho que nem vocês, torcedores do Atlético, sabem mais o que falar. Reforços chegaram, a diretoria gastou. Tá certo que muito por conta desse fracasso, não é de agora, é de erros anteriores e que vem somando aos erros de agora. Então, desde 2023, essa diretoria vem errando. O presidente Petralha, na minha opinião, não tem mais condições
de ser presidente do Atlético. Esse Márcio Lara, que para mim é uma rainha da Inglaterra, ele ganha muito para não fazer nada, também não tem condições. Então, muitas coisas têm que ser ajustadas e acertadas no Atlético. Mas por hoje fica aí essa tristeza de mais uma derrota do Atlético num campeonato fraco. É um campeonato tão fraco, que mesmo o Atlético nessa draga toda ainda está a apenas 3 pontos do G4. Se o Atlético vencesse hoje, já estaria no G4. Então, assim, o Atlético não pode reclamar que não tem oportunidade, que a competição é muito difícil. Não, nada disso. O problema do Atlético é o próprio Atlético. Então, meus amigos, se o Atlético não resolver o problema atlético, a coisa só vai desandar. Como já desandou, mas vai ficar pior ainda. Beleza? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.